Então hoje a gente começa um novo ano e essa palavra de Deuteronômio capítulo 4, do versículo 1 ao 9 e do versículo 15 ao 20, tem muito a ver com o que a gente está passando. Porque se você for parar para pensar, no ano de 2023, muitas coisas novas aconteceram. Algumas delas que a gente pode dizer é que, por exemplo, nesse ano que já acabou, a gente viu agora, de repente, o advento da inteligência artificial. Em 2022, inteligência artificial era algo que só se falava nos laboratórios de pesquisa nas grandes universidades. Só se falavam em projetos de pesquisa nas grandes corporações. Não se falava em inteligência artificial. Mas foi em 2023 que todo mundo começou a usar inteligência artificial. Hoje, se você abrir a internet e fazer uma pesquisa, você vai conseguir não apenas saber mais sobre inteligência artificial, mas você vai poder usar a inteligência artificial em diversas coisas. Na sua pesquisa, quando você for fazer um website, for fazer um vídeo, você quiser fazer até uma imagem, você pode usar a inteligência artificial. 2023, a gente começou a muitas coisas, mas também a gente terminou muitas coisas. Uma das coisas que a gente terminou foi a pandemia. A pandemia oficialmente deixou de ser uma pandemia, a pandemia da Covid deixou de ser pandemia oficialmente em 2023. A gente começou muitas coisas, terminou muitas coisas. Existem coisas que a gente viu nesse ano de 2023 que mudaram, a gente viu muita mudança. Uma delas é que a China deixou de ser o país mais populoso do mundo e agora a Índia é o país mais populoso do mundo. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas começaram, muitas coisas terminaram. E é interessante que também a gente deixa para trás, nesse ano de 2023, deixa, entre aspas, algumas coisas inacabadas. Infelizmente, 2 guerras começaram e ainda não terminaram. A guerra da Rússia contra a Ucrânia e também a guerra de Israel contra a Palestina, na faixa de Gaza. Coisas que começaram em 23 e agora a gente não sabe ainda como elas vão terminar. Para cada um de nós, nessa parte pessoal, talvez também tem coisas que nós começamos em 2023, mas que a gente não conseguiu terminar. Talvez a gente, em 2023, deixou de fazer algumas coisas, a gente terminou algumas coisas, ou para alguns de nós, 2023 foi um momento de transição, onde a gente deixou de fazer alguma coisa e começou a fazer uma outra coisa. Deuteronômio capítulo 4 também fala de terminar e começar. Um novo ciclo, coisas que estão inacabadas, que também você leva para frente. Por quê? O que estava acontecendo aqui? Era o começo de uma nova geração. Aquela geração que Deus tinha falado no deserto: olha, vocês não vão entrar na terra prometida que eu prometi para os seus pais, porque vocês foram muito maus. Você lembra lá no livro de Números, quando o povo lá reclamou e deixou de seguir a Deus? E aí então Deus fala: olha, essa geração é muito má, eles não vão entrar na terra prometida. E aí então que o povo de Deus teve que ficar vagando lá no deserto por 40 anos. Aquela geração tinha passado. Agora era uma nova geração, uma geração que tinha permanecido fiel a Deus. Era uma geração que tinha começado a ocupar a terra prometida, mas que ainda faltava um pouco mais. Nessa época aqui, o que tinha acontecido era sobre o comando de Moisés, o povo de Deus conseguiu conquistar algumas terras, mas da parte esquerda do Rio Jordão, a Transjordânia. Faltava agora o povo de Deus cruzar o Jordão e tomar posse de grande parte do território da terra prometida, que Deus tinha prometido para o povo de Deus. Então agora era um novo momento, era um momento de transição. Aquilo que eles tinham começado, agora eles tinham que finalizar. E era um momento muito interessante, muito importante, porque era uma troca de liderança.
Moisés, vocês lembram que Deus tinha falado para Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, de longe, lá do alto do monte, eu vou permitir que você olhe, porque você não glorificou o meu nome diante do povo. Por isso, você não vai poder entrar na terra prometida. Mas eu deixo você olhar ela de longe. Então aqui, o livro de Deuteronômio é aquele último momento onde Moisés dá as últimas advertências, as últimas recomendações para o povo de Deus. E agora então Moisés deixa de ser o líder para entrar um novo líder. Quem é esse novo líder? Josué. Então Deuteronômio é uma coleção de discursos, na realidade 3 discursos de Moisés, para um povo que agora estava começando um novo ciclo. Nós estamos começando um novo ciclo. Seja na maneira no aspecto pessoal e individual, seja como igreja, seja como crentes cristãos, seja como família, cada família aqui tem os seus projetos, mas a realidade é que nós temos algo em comum. Nós estamos começando um novo ciclo. O que a gente pode fazer, o que a gente pode tirar da palavra de Deus como recomendação, como algo que pode realmente fazer com que esse novo ano, esse novo ciclo que se inicia, seja proveitoso para cada um de nós. Talvez, naquela época, as pessoas tivessem falado assim, olha, negócio agora, Moisés está indo embora, vamos escolher um cara que realmente sabe o que é lutar, alguém que tem experiência. Ou talvez a pessoa estava preocupada mais com outras coisas. Olha, quando a gente cruzar o rio, corre, bota a bandeirinha lá no lugar para marcar a terra, porque vai ser uma competição. Então, quando você olhar e ver que aquela terra é boa, já corre e bota a bandeirinha para dizer que é nossa. Ou talvez as outras pessoas estivessem mais preocupadas com outras coisas. Olha, na hora que for para andar, segura a mão, para não perder ninguém da nossa família, segura a mão. Diferentes objetivos, um novo ciclo, mas pessoas diferentes, com objetivos, decisões diferentes. Hoje, nós estamos aqui. Nós estamos experimentando um novo ano, um novo ciclo. Quais são os objetivos e as prioridades que nós trazemos para esse novo ano? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito para esse ano que se inicia? Hoje, na palavra de Deus, o que a gente vai ver é que Moisés, usado por Deus, no seu primeiro discurso, que começa aqui no capítulo 4 de Deuteronômio, ele coloca algo que, independente dos objetivos que as pessoas tinham, dos objetivos diferentes que as pessoas tinham, ele passa algo que era importante, fundamental para todos. Quando Moisés, ele faz o primeiro discurso, aquela recomendação para o povo de Deus que ia começar um novo ciclo, o que ele passa para aquelas pessoas ali, não era algo que eles podiam, era algo opcional ou não, que eles podiam seguir ou não seguir, mas era algo fundamental, que independente das diferentes decisões, objetivos e propósitos que eles tinham, eles poderiam aplicar aquela recomendação, porque aquela recomendação era fundamental. Era mais do que uma recomendação, deveria ser uma resolução. Hoje nós estamos acostumados a fazer muitas resoluções, mas as nossas resoluções muitas vezes elas caem por terra, porque é algo que a gente sempre faz. Mas hoje eu gostaria que você colocasse no seu coração essa resolução que Moisés compartilhou com o povo de Deus. Porque essa resolução vai determinar o rumo da sua vida espiritual e vai determinar e vai trazer consequências para muitas áreas da sua vida. O problema é que a gente pensa que quando a gente faz uma resolução, e essa resolução é na área espiritual, a gente pensa que aquilo é só para a área espiritual.
que muitas vezes a área espiritual não se relaciona com as outras coisas. Mas hoje o que eu gostaria que você entendesse, e não apenas entendesse, mas que você colocasse dentro do seu coração, que a resolução que hoje eu vou compartilhar com você, traz um resultado, impacta não apenas a sua vida espiritual, mas vai afetar todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. É interessante aqui que quando Moisés, ele fala assim para o povo, olha, vocês vão entrar agora na terra prometida, vocês vão tomar posse daquilo que foi prometido gerações. Vocês são a geração escolhida para experimentar definitivamente agora aquilo que Deus prometeu. Olha que coisa boa. Imagina você ser uma geração onde aquela promessa que você escutava falar, aquilo de bom, aquele presente que Deus prometeu dar, você é a geração agora que vai abrir o pacote. Já pensou? Já pensou você poder ser a geração que vai desfrutar da bênção de Deus? Só que tinha um negócio. Eles tinham que entrar na terra e tomar posse. Eles tinham que entrar na terra e lutar. Ia ter guerra, não ia ser fácil. E é interessante que aqui, em Deuteronômio, olha que era um povo que ia guerrear com outro. Moisés não fala, olha, vai lá aprender como é que faz espada, porque o negócio lá é guerra, vai ser brutal. Olha, começa a aprender a andar de cavalo, porque o povo lá anda de cavalo e o negócio vai ser. Começa a aprender a fazer armadura, começa a aprender a coletar ferro e guardar isso aí, porque o negócio vai ser. Não existe uma recomendação dessa. O que Moisés traz para o povo de Deus é que eles guardem 3 coisas, e nenhuma delas está relacionada com arma, capacidade, habilidade, nenhuma delas. Moisés fala para que o povo de Deus guarde 3 coisas. Primeiro, que guarde a lei, que guarde o coração e se guarde dos ídolos. Como recomendação para um povo que quer experimentar um novo ciclo, um povo que estava prestes a tomar posse das bênçãos de Deus, um povo que iria tomar posse das bênçãos de Deus através de guerra contra outros povos, Moisés, ele fala para que o povo tenha uma só resolução no coração de vocês: guarde. E guarde 3 coisas: guarde a lei, guarde o coração e se guarde dos ídolos. Olha o que Moisés fala aqui no versículo 1 e versículo 5. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. É interessante que quando o povo ali, eles estavam prestes a experimentar da bênção de Deus e começar esse novo ciclo na vida deles, o que Moisés fala para eles é: guarde a lei. De todas as coisas que você tem que guardar, guarde uma coisa: guarde a lei de Deus. Guarde os estatutos e juízos que eu ensinei para vocês. Guarde. Coloque no seu coração, guarde, memorize, faça de tudo para que você não se esqueça das leis e dos juízos que eu ensinei, que Deus me ordenou para que eu ensinasse para vocês. E é interessante que a razão que Moisés dá para o povo é o seguinte, olha aqui no versículo 1, para que vivam. Obedecer a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, jamais na cabeça do povo de Deus foi associado como acordar 7 horas, escovar os dentes e colocar o uniforme. 7:30, esperar o ônibus lá na porta de casa.
2 horas, nunca foi uma tarefa doméstica, uma tarefa do dia a dia, nunca foi algo tão seco como fazer algo que você é obrigado a fazer. Nunca foi algo como 9 horas, chegar no trabalho, 10h30, reunião com o chefe, 12h, almoço, 3 horas, pausa para o café, 5 horas, voltar para casa. Nunca foi os mandamentos de Deus, nunca foram, do ponto de vista do povo de Deus, apenas uma tarefa a ser cumprida, algo que faz parte da sua rotina diária, algo seco, algo que você faz por obrigação. Mas quando a palavra de Deus fala obedecer os mandamentos, obedecer a palavra de Deus, guardar, é porque existe uma motivação muito maior. E é aqui o que Moisés fala, para que vivam. Obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, obedecer a palavra de Deus, tinha uma razão muito específica. E essa razão era que os mandamentos de Deus, ao cumprir os mandamentos de Deus, o povo de Deus recebia vida. O povo recebia vida. Você, ao obedecer os mandamentos de Deus, você era vivificado. Você recebia vida. Não era algo seco, chato, uma coisa que você faz por obrigação, mas obedecer os mandamentos era algo prazeroso, era algo que trazia satisfação. Por quê? Porque obedecer aos mandamentos de Deus, aquilo era vida. É por isso que Moisés fala, ao iniciar esse novo ciclo, guarde uma coisa, guarde a lei. Porque a lei de Deus, ela vai trazer vida para a sua vida. Não se esqueça disso. Moisés também fala para que o povo de Deus guarde o coração. Olha o que ele fala aqui no versículo 9 e no versículo 15. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Versículo 15. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. É interessante que se tem uma coisa preciosa no seu coração, na sua vida, é o seu coração. Aquilo que você tem de mais precioso é o seu coração. É por isso que Moisés fala que ao entrar nessa nova terra, ao iniciar esse novo ciclo, independente dos seus propósitos e objetivos, tenha uma coisa, uma resolução no seu coração, guardar. E guardar o seu coração. O que significa? Você pegar o seu coração e guardar numa caixinha? Mais ou menos isso. O que isso quer dizer? Que você vai cercar o seu coração e proteger o seu coração. Quando a gente fala de guardar o coração, é colocar num lugar seguro. Por quê? Para que todas as outras coisas que podem destruir, afetar, prejudicar o seu coração, não atinjam aquilo que é precioso, o seu coração. É por isso que Moisés aqui fala 2 vezes, versículo 9 e versículo 15, guarde a sua alma. Aí você vai falar assim, mas eu estou confuso agora, você fala coração, mas aí está escrito alma. É porque naquela época, alma e coração eram usados de maneira sinônima. Quando se fala alma, quando se fala coração, se está tentando dar nome àquela parte do nosso ser onde está a origem de tudo aquilo que nós somos, em termos de humano. As nossas vontades, o nosso pensamento, os nossos prazeres, os nossos desgostos, aquilo vem do nosso coração, aquilo vem da nossa alma. Então, o que
Moisés fala é para que nós, como povo de Deus, guardemos o centro, a origem de onde vem as nossas vontades, os nossos gostos, as nossas preferências, para que eles não sejam corrompidos e a gente passe a gostar daquilo que a gente não deveria gostar. Que a gente passe a ter prazer nas coisas que jamais deveriam dar prazer ao povo de Deus. Para que a nossa preferência não seja aquilo que traz desgosto aos olhos de Deus. É por isso que Moisés fala, se você tem que ter uma resolução nesse novo ciclo que se inicia, guarde o seu coração. Guarde a sua alma. E aí a gente vai entender o porquê. Porque quando você não guarda o seu coração, olha o que acontece. Você se deixa corromper pela idolatria. É por isso então que ele vai continuar falando nos versículos 3 e 16, guarde-se dos ídolos. Ao entrar nesse novo ciclo, ao entrar nessa nova terra prometida, guarde-se dos ídolos. Não seja contaminado pelos ídolos. Olha o que ele fala aqui no versículo 3. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois o Senhor seu Deus eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal Peor. E versículo 16. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. É claro, aqui nesses dois versículos, que Moisés fala para o povo se guardar da idolatria. Mas a gente tem que entender uma coisa muito importante. Por quê? Porque idolatria não é apenas você ter uma estátua e você se ajoelhar diante daquela estátua. É muito possível para cada um de nós, para todos nós, ainda que nós não nos ajoelhemos diante de uma estátua, termos ídolos na nossa vida. E a gente tem que entender que a idolatria é abominação diante de Deus. Tanto é que no versículo 3, você vai ver um lembrete que Moisés faz. Vocês se lembram daquela geração que foi idólatra e Deus eliminou totalmente aquela geração? Temam a idolatria. Se guardem dos ídolos. Moisés continua falando sobre o perigo da idolatria. E ele fala no versículo 16, tenham cuidado para não se corromperem. O problema da idolatria é que ela corrompe, ela destrói. Ela destrói o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque a idolatria, ela entra no nosso relacionamento entre nós e Deus. É como se nós estivéssemos adulterando o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque um ídolo, como eu disse, não é apenas uma estátua que a gente ajoelha diante dele. Não é só a Maria, o José, o Antônio, mas é algo, ou tudo aquilo que pode entrar no meio desse relacionamento e corromper o nosso relacionamento. Por quê? Porque quando Deus ele se coloca diante do seu povo, ele se coloca como o provedor do seu povo. E ele se coloca como aquele que sustenta o seu povo, aquele que é fiel a esse relacionamento, que ele chama de aliança, e aquele que é o único digno de ser louvado. Aquele que é o único de ser adorado. Aquele que é o único que é digno de receber os nossos sacrifícios. Quando a gente pega um ídolo, o que a gente está fazendo? A gente está tirando Deus do lugar dele e colocando outra coisa. Para alguns é uma estátua. Por quê? Porque eles creem que não o Deus da Bíblia,
mas aquele Deus que é simbolizado naquela estátua é esse Deus que traz segurança, é esse Deus que merece ser louvado, e é esse Deus que eu posso manusear e manipular. Porque é esse Deus que, se eu fizer um sacrifício, é esse Deus então que vai responder com as bênçãos dele. Então, um ídolo é um intruso no nosso relacionamento com Deus. E o problema disso é que o ídolo, ele corrompe o nosso relacionamento, e ele corrompe de tal maneira que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que os idólatras jamais herdarão o reino de Deus. A idolatria é um problema tão sério para mim e para você, que a palavra de Deus fala que o idólatra jamais herdará o reino de Deus. E a palavra que hoje eu gostaria que você se lembrasse é de que a gente não se enganasse. Só porque a gente não tem uma estátua diante de nós, que a gente está livre do perigo de ser idólatra. É por isso que Moisés, ele fala, guarde a lei, guarde o seu coração e se guarde dos ídolos. Porque tudo isso está num pacote. Por quê? Porque se você guardar a palavra de Deus e ter prazer nela, você jamais vai se desviar do caminho de Deus. E quando você não se desvia do caminho de Deus, você mantém o seu coração num lugar seguro. Então seu coração jamais vai ser entregue para um outro alguém. Ele sempre estará lá à disposição, sempre pronto para servir a Deus. Por isso, quando Moisés está ali e está prestes a ver o povo de Deus entrar na terra prometida e desfrutar das bênçãos de Deus, experimentar esse novo ciclo, Moisés faz uma advertência muito séria. Ele fala para o povo de Deus, tem uma resolução, uma só na sua vida, guarde. E guarde o quê? A lei, o coração e se guarde dos ídolos. Por quê? Porque o ídolo pode destruir a sua vida totalmente, a ponto de te impedir de herdar o reino de Deus. O ídolo não é apenas uma estátua, mas é tudo aquilo que pode entrar nesse relacionamento e transferir a minha devoção para uma outra coisa. Às vezes é algo que eu gosto, e eu gosto tanto que me traz prazer e satisfação. E é algo que me traz tanto prazer, tanta satisfação, que eu estou a ponto de me sacrificar e não me sacrificar a Deus. Quando a gente coloca algo acima de Deus e passa a sacrificar Deus por essa coisa, por esse aquilo se torna um ídolo. E todas as vezes que a gente se sacrifica e coloca isso acima de Deus, aquilo se torna pecado de idolatria, porque o nosso coração está aqui e não em Deus. Aí você vai falar assim, puxa, mas aí você está exagerando. Não, não estou. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra satisfação e prazer em algo, a gente passa também a encontrar segurança naquilo. E aquilo se torna tão importante para nós, que nós estamos dispostos a sacrificar todo o resto por aquilo. E é aí então que Deus se torna segundo. E aí então é que esse ídolo passa a ser uma interferência, uma adulteração entre o nosso relacionamento com Deus. Qual foi a maior resolução que o povo de Deus deveria ter feito ao entrar na terra prometida? Guardar o coração, guardar a lei de Deus e se guardar dos ídolos. Agora a gente começa um novo ciclo, um novo ano, com muitas possibilidades, muitos projetos, muitos objetivos, muitas expectativas. Amados, uma coisa é certa, que Deus tem preparado para nós no ano de 2024
é um ano onde Ele será glorificado através das nossas vidas. Porém, cabe a cada um de nós termos uma resolução no nosso coração de viver para nós, satisfazendo o nosso eu, ou viver para Deus e satisfazer a vontade de Deus. O plano de Deus será totalmente cumprido no ano de 2024. Será um novo ciclo nas nossas vidas, mas a questão é, aonde está a nossa resolução nesse novo ciclo e nesse novo ano que se inicia? Aonde está a nossa segurança e a nossa satisfação? Aonde está a nossa fonte de prazer? Amados, é importante que nós, como povo de Deus, tenhamos satisfação e prazer no Senhor. É importante e fundamental para todos nós que nós tenhamos segurança em Deus. Porque aquilo que traz segurança é aquilo que traz ansiedade. Aquilo que traz prazer é aquilo que também traz dependência. Aquilo que traz satisfação é aquilo que também traz desgosto. E é através de todas essas coisas que nós vamos medir e dirigir a nossa vida. O problema do ídolo, o problema de quem nós cultuamos e colocamos o nosso coração é que isso ou aquilo vai dirigir o rumo da nossa vida e como nós vamos viver esse novo ciclo, como nós vamos dirigir a nossa vida nesse ano de 2024. E o meu apelo, como seu irmão na fé, é que vocês se consagrem a Deus nesse ano de 2024. Que vocês coloquem o seu coração nas coisas de Deus, que vocês coloquem dentro do seu coração a palavra de Deus e que vocês removam das suas vidas tudo aquilo que interfere no seu relacionamento com Deus. Arranquem os ídolos da sua vida, porque o pecado de idolatria, ele ocorre também na vida daquele que se chama cristão. O pecado de idolatria também acontece na vida daquele que se chama crente. É possível, então, que nós estejamos pecando diante de Deus. O pecado da idolatria. O pecado da idolatria vai impactar todas as áreas da sua vida. Porque a pessoa que valoriza o eu não escuta outra pessoa. A pessoa que idolatra o eu, idolatra o seu caráter e a sua própria personalidade, é uma pessoa que se deixa cegar pelo orgulho. Então você jamais vai aprender. Você não consegue escutar o outro, porque você vai olhar a si mesmo e você vai olhar a si mesmo como fonte de toda a sabedoria e certo e errado. Tudo aquilo que vem de você é bom e não há erro. E ainda que alguém chegue e fale para você algo, você não vai conseguir escutar. Por quê? Porque aquilo que você conhece e sabe é melhor e o mais correto. Não apenas na área espiritual, mas também na área física. Quantas são as pessoas que vivem naquela síndrome da negação? Olha, você tem diabetes, o seu açúcar está alto e precisa ser controlado. É importante agora que você passe a tomar uma medicação. Ah, não. O médico falou para eu tomar uma medicação, mas eu faço aqui uma dieta, eu faço aqui um exercício e eu vou conseguir controlar. O orgulho, a idolatria do eu, também afeta a sua saúde física. Afeta os seus relacionamentos. Porque uma pessoa que idolatra o eu, ela não consegue ter relacionamentos. Porque é uma pessoa que, ao invés de atrair e trazer as pessoas, ela afasta as pessoas. Porque ela, na maioria das vezes, vai ser uma pessoa arrogante. É uma pessoa que não pensa no próximo ao falar as coisas. É uma pessoa que não pensa como ela deve tratar aos próximos. Afinal, tudo é justificável. Tudo existe uma razão. E se aquela pessoa foi tratada daquela maneira, é porque aquela pessoa merecia. A idolatria do eu. A idolatria do ego.
A idolatria leva a pessoa a não apenas a destruir relacionamentos, a destruir a sua saúde física, mas também impede o crescimento espiritual, porque apesar da palavra, apesar das orações, apesar do discipulado, no final das contas, Jesus, Ele sabe quem eu sou. Nós somos salvos pela graça, então eu vou ser salvo de qualquer maneira. Meu lugar no céu já está garantido. E não há crescimento espiritual. Por quê? Porque não há sacrifício do eu para Deus. Não há crescimento espiritual porque a personalidade, o caráter, eles jamais são moldados. Por quê? Afinal de contas, Jesus está contente do jeito que eu sou. Eu sou assim mesmo, nasci assim. Não há crescimento espiritual. A idolatria não apenas afeta o seu crescimento espiritual, os seus relacionamentos, não apenas afeta a sua saúde física, mas também afeta outras áreas da sua vida, mas acima de tudo, vai afetar o seu relacionamento com Deus. Porque a idolatria te deixa cego. A idolatria te faz ver coisas que você jamais viu, e a idolatria vai fazer com que você não enxergue coisas que você deveria estar vendo. A idolatria vai te dar uma falsa impressão de si mesmo e uma falsa impressão da sua realidade. Você vai chamar maldição de bênção e você vai chamar bênção de maldição. Por quê? Porque a idolatria te cega. Como a palavra de Deus fala, ela te corrompe. E vai te corromper de tal maneira que vai ser um empecilho no seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus fala que os idólatras jamais herdarão o reino de Deus. Amados, se hoje eu deveria trazer uma resolução para todos nós, eu poderia trazer muitas. E poderia falar aqui a noite toda falando de resoluções e resoluções para esse ano de 2024. Mas hoje eu trago apenas uma. Guarde. A mesma resolução que Moisés deu para o povo de Deus quando estavam prestes a tomar posse da terra prometida. Guarde. Guarde a lei de Deus. Guarde o seu coração. E se guarde dos ídolos. Guarde a lei. Guarde o seu coração e se guarde dos ídolos. Porque o que está em jogo é o seu relacionamento com Deus. E a minha oração e a minha esperança para que esse ano de 2024 é que nós realmente experimentemos tudo aquilo que Deus tem reservado de bom para nós. Mas para isso é muito importante que nós nos consagremos a Deus. Que não usemos da graça de Deus como uma desculpa para libertinagem, para uma vida sem transformação, para uma vida com pecado, uma vida com idolatria, mas que a bondade, a misericórdia de Deus seja um motivador para que nós nos consagremos cada vez mais ao nosso Deus. E assim, à medida que nós nos santificamos, nos livramos de todo e qualquer ídolo da nossa vida, que realmente nós experimentemos tudo aquilo de bom que Deus tem reservado.